E aí, pessoal, seja muito bem-vindo ao canal Amigos e Diabetes. Eu sou o William Belizari e tenho diabetes tipo 1. Como vocês estão, não falei que eu ia voltar para falar sobre a 780 da Medtronic, que eu estou usando exatamente há um mês. Faz literalmente um mês, porque a minha instalação ela foi online, né, com o educador Everton Castor. Beijo, amigo, te amo. Não deu pra ele vir até aqui. E também a gente viu que não tinha tanta necessidade, porque eu já usava a bomba de insulina, da Roche no caso, e recentemente estava usando a 640. Então, o mecanismo é meio parecido. Então, a gente resolveu fazer de maneira online. Então, eu vou falar pra vocês os pontos positivos e negativos que eu sempre faço aqui quando eu uso algum tipo de tratamento ou produto, né, entre aspas. E é isso, não esqueça de curtir, comentar, compartilhar. Conte também se você utiliza, quais são suas experiências e etc, etc, etc. Bora pro vídeo? Antes de tudo, eu tava olhando aqui pra baixo porque eu acabei de tomar banho. E quando você vai tomar banho, você precisa desligar a administração, né, a liberação de insulina da bomba. Enfim, é isso que eu estou fazendo nesse exato momento, então por isso que eu estou olhando pra baixo. Para já começar falando uma coisa. Primeiro, a gente precisa entender como é que funciona a 780. Porque eu já vi alguns comentários da galera falando: ai, não mudou muito, eu continuo tendo que contar carboidratos, eu continuo tendo que aferir minha glicemia, eu continuo tendo hiperglicemia e hipoglicemia. Vou te contar um segredo, você tem diabetes. Então, a bomba não vai curar a gente. Infelizmente. Isso aconteceria se a gente, se houvesse uma cura. As tecnologias, elas são aliadas no nosso tratamento. Ou seja, ela nos ajuda. Ela tá ali pra gente pensar menos, pra gente evitar de ter que ficar tomando várias decisões ao longo do dia. Então, a bomba cumpre essa função. Entendido isso? Entendido. Você vai ter que continuar, você precisa continuar verificando sua glicemia e contando carboidratos do mesmo jeito que você fez a sua vida toda. O que acontece é que, para quem não sabe, a 780 ela não tem um basal pré-definido, né? Como é que funciona? No meu caso, foi o que foi me passado. Nos 3 primeiros dias, independente se você já usou a 640 ou se você já usou a bomba da Roche, você precisa ficar uns 3 dias ainda naquele modo de basal programado, naquele esquema que geralmente já fica nas bombas, certo? Para quê? Para o algoritmo, para o sistema dele entender como que é a sua rotina, como que é o seu dia a dia, qual a quantidade de carboidrato que você consome, quais são os horários que sua glicemia, teve aquela oscilação, aquele pico glicêmico, aquela coisa maior. Então, após isso, a gente entra no modo da 780 e assim você não tem mais uma basal programada, mas ele calculou aqueles 3 dias e viu que quanto de insulina você tecnicamente precisa durante 24 horas. Então eu acho isso maravilhoso. Ajudou muito minha vida. Eu acho que, melhor do que falar, eu posso mostrar. Porque tem uns 3 dias mais ou menos que eu estou assim, ó. Não sei se vai estar focando. Tá focando, ó. Isso daqui, eu tô 100%, a pessoa suando, Rio de Janeiro. Eu tô 100% na minha faixa, no meu alvo. E agora a minha glicemia tá 127, ó, tá vendo? Então isso já diz muito, porque a minha ideia de usar 780 era justamente isso, porque eu queria algo que facilitasse minha vida, que eu não tivesse preocupação de ficar ajustando a todo momento. Eu acho que esse trabalho até para os médicos é bastante interessante, porque ela fica bem automatizada, não sei se existe essa palavra, mas enfim, usarei, que foi a que veio na cabeça. Então ela fica bem mais como se fosse de fato um pâncreas, né? Porém não é, então a gente precisa ter isso bem em mente. Então eu tô curtindo muito, porque eu tava no momento, como eu falei no outro vídeo, se você ainda não viu, vou deixar aqui linkado e tal. Eu tava muito cansado, literalmente, de ter diabetes, de ter obrigações, de fazer N coisas, etc. Então eu queria algo que facilitasse a minha vida. Porque na bomba da Roche, por mais que foi a bomba que eu mais gostei, foi a bomba que eu amei,
mas eu tô num momento que eu preciso de algo mais prático, mais dinâmico, algo que eu não precise ficar pensando. E nesse momento, a 780 me atendeu, falei com o meu médico, conversei com o meu advogado, né, Dr. Lucas Duarte, maravilhoso, que conseguiu a bomba pra mim. Então, assim, foi toda uma conversa, não é simplesmente você vai na loja e escolhe um celular, é um tratamento. Então você precisa decidir isso com a sua equipe médica, enfim, com advogados, etc, etc, etc. Dito isso, estou gostando. Temos pontos negativos e positivos? Temos pontos positivos e negativos, então vamos começar. Vamos deixar os negativos pro final? Vamos, que é melhor. Ponto positivo, de fato, é essa questão da liberação da insulina basal. Então, basicamente, né, eu já mostrei 100% no alvo e eu nem vejo, nem percebo, porque ela faz a correção automática da sua glicose, vamos supor. Há aquela, né, liberação gradual de basal que ela já faz, bonitinha. Porém, se ela observar que sua glicose está tendo uma tendência de subida ou de queda, ela toma uma atitude. Então, assim, ela faz algumas pequenas correções automáticas além da liberação da basal. Então isso é muito massa, principalmente durante a madrugada. Eu acordo sempre com a glicemia na meta. Sempre, sempre, sempre. Eu acordo com a glicemia no máximo em 140, vai. Acho que até em mês não aconteceu isso não. Mas normalmente entre 100, 90 e pouco. Porque justamente essa correção automática. Quando ela observa que tem essa tendência de subida, ela já faz uma correção automática. Então isso pra mim é um ponto super interessante. E ao mesmo ponto já entra num ponto negativo, que eu vou deixar mais pra frente, né? Porque nessa bomba, ela não tem a questão de suspender em hipoglicemia, né? Na previsão de hipoglicemia. Ela tem a questão de ir diminuindo a questão, né, da liberação da insulina basal, porém, entretanto, todavia, né, às vezes não consegue segurar tranquilamente, né? Então esse foi o ponto que eu gostei logo de cara, foi o que eu mais amei. Logo em seguida vem um aplicativo, que vocês sabem que eu sou todo tecnológico, adoro tecnologia, adoro essas coisas assim. Então como eu vim da Roche, na Roche a gente não mexe na bomba, a gente mexe no controle. Que inclusive é o glicosímetro que eu continuei usando. Então assim, eu pego na bomba para informar glicemia e carboidrato ao longo do dia. Eu quero saber como é que tá a minha glicose, principalmente na academia. Eu olho pelo celular. Então é muito maneiro que ela mostra o gráfico das últimas horas. Tem os desenhos, se você adicionou comida, se você adicionou glicose, a quantidade de basal que está sendo aplicada naquele momento, quanto de correção, se houve necessidade de correção, ou se diminuiu a quantidade de insulina basal que foi aplicada, né? Questão de você sincronizar com a nuvem, digamos assim, do aplicativo, que antigamente, né, era um pendrive que você precisava conectar no seu computador, baixar de um para o outro. Agora não. Agora ele meio que envia, eu já percebi que envia automaticamente os valores da sua glicemia, todos os seus dados já para a nuvem. Então isso facilita muito a vida, porque esses dias eu estava conversando com o meu educador, ele falou assim, baixa aí para mim, por favor. Aí eu tava na academia lá, fazendo meu leg press, tá? Bem de boa, terminei a série, cliquei lá para enviar. Passou alguns minutos, é bom você dar uma clicada pelo menos uma vez ao dia. Se você não clica lá para ele atualizar automaticamente, pode ser que demore mais um tempo, né, na hora de você enviar seus dados para a nuvem. Então é muito legal, aí vem um gráfico bonitinho, isso também é excelente, uma pessoa que adora ver gráficos. E, nossa, é muito massa mesmo. Eu adorei essa questão do aplicativo, eu acho que é 10 de 10, perfeito. Outra coisa que eu amei foi em relação à correção de proteínas e gorduras. Isso realmente comigo super funcionou. Eu comi uma pipoca para testar, inclusive. Houve um pico, obviamente, porque eu tenho diabetes, mas ela ficou muito na meta, muito, eu fiquei chocado, porque antigamente eu tinha que usar aquela função, né, de aplicar metade agora, metade depois, e eu precisava ficar vigiando. Dessa vez não, foi à noite, eu comi, apliquei a quantidade de carboidratos apenas para pipoca, comi a pipoca, acabou o que eu estava assistindo, fui lá escover meu dente, voltei, fui dormir, acordei com a glicose na meta.
E eu observei que a bomba fez algumas correções durante a madrugada. Então, nossa, isso foi muito excelente. Na parte da tarde, o meu pós-treino, no caso, ele é super proteico. Então, antes eu precisava dividir também essa questão da proteína e tudo mais. Não estou precisando mais fazer isso, porque realmente tá suprindo muito bem. Então, isso é um super ponto positivo e era justamente isso que eu queria, sabe? Ah, e só vou colocar lá o carboidrato e ele que lute. Foi literalmente isso. E eu observo, né? Quando eu aplico carboidrato e não foi suficiente, a própria bomba faz a correção. Então, isso são, acho que, os pontos que eu mais estou amando. A bomba, ela é bem intuitiva. Intuitiva. Tudo tem lá. Pô, se você tá vendo uma gotinha de sangue, quer dizer o quê? Acertou. Se você falou que é o quê? Pra colocar glicemia. Então, assim, são vários pontinhos que já é bem familiar pra galera que já usa a bomba de insulina e principalmente para quem usa a 640. É só mesmo entender essa dinâmica da bomba, sabe? Bom, agora vamos aos pontos negativos que eu sei que vocês já estão sedentos por essa parte. Vamos lá. Obviamente tem pontos negativos. Obviamente que alguns pontos negativos eu consegui solucionar os problemas durante esse período. Então já vou começando pelo principal, que são os aplicadores. Inclusive eles estão aqui, que são esses aplicadores horrorosos, horríveis. Parece que tá te dando um tiro na sua pele. Ó, esse aqui é do sensor, esse trambolho. E eu não sei se vai dar pra ouvir o barulho, ó. Não sei, fica tipo uma molinha. Isso daqui fez eu perder apenas 3 sensores em menos de 5 dias. Ah, Will, você não soube aplicar. Não, eu uso o sensor há muitos anos, eu uso o sensor da Medtronic há muitos anos, e nunca aconteceu de sangrar ao ponto de eu precisar retirar o sensor. Às vezes pega um vasinho ou outro, então faço aquele esquema, pego um papel higiênico, passo assim no meio, estancou o sangue, aplico o sensor e volta normalmente. Porém, assim que eu apliquei, eu já olhei e eu vi que tava cheio de sangue. Inclusive vai ter fotos. Tava cheio de sangue, eu falei, não acredito, tirei. Fui aplicar o próximo, a mesma coisa. Aí eu falei, poxa, pro terceiro não dá. Aí eu lembrei que eu tinha um aplicador antigo, que é esse aqui, ó, que a Renata me deu. Beijo, Renata. Um aplicador antigo, é parecido, ó. Só que esse daqui, ó, é muito trambolho. E eu tô usando esse daqui, que é o antigo e tá fluindo super bem. Solucionei um problema. E do aplicador é a mesma coisa. Ele dá um tiro na sua pele, na minha pele de princesa. E, nossa, saiu muito sangue. Muito sangue. Eu fiquei chocado, tive que chamar minha mãe e falei, mãe, dá um help, vem cá pra estancar esse sangue. Porque, nossa, tava saindo muito sangue. E houveram outras vezes também que eu apliquei com esse aplicador e saiu sangue. Então, assim, a solução foi o quê? Usar o aplicador antigo, que é o que eu tô usando até agora. Então, esses pontos eles foram solucionados graças aos meus amigos que me emprestaram esses aplicadores antigos, porque senão eu tava ferrado com esses 2 aplicadores novos que são péssimos. Já fiz o esquema, né, de falar de você limpar aqui com álcool, que às vezes pode grudar, né, a cola. Fiz, não adiantou de nada. É a questão mesmo do aplicador. Bom, outro ponto são as cânulas que têm me dado alergia e eu tô precisando trocar cânula a cada 2 dias ao invés de a cada 3 dias. Porque deixa meu braço, qualquer parte do corpo, toda roxa, meio esfolada assim em volta. Então tá bem complicada essa situação. Essa eu ainda não resolvi 100%. Já me deram a solução de colocar um gelo antes de aplicar. Não resolveu, pelo contrário, só saiu mais sangue. Me deram a solução de passar o Cavilon, também não adiantou. Mas não consigo usar 3 dias. Né? Eu tô tendo que usar 2 dias. E isso é ruim porque vai dificultar a minha questão de processo. Enfim. Então, essa parte eu ainda não solucionei. A única solução é eu usar 2 dias ao invés de 3. Porque quando eu percebo no segundo dia, de tarde assim, eu já percebo que já tá coçando. Já tá coçando. Então, eu fico o máximo que eu consigo
Às vezes eu consigo 3. Tem certas regiões que eu consigo ficar 3 dias. Tipo, no braço eu consigo ficar 3 dias. Mas na barriga, no flanco, aqui no glúteo, não rola porque coça muito e eu preciso tirar imediatamente. Então esse ponto ainda não foi resolvido. Outro ponto são os sensores, né? Esse adesivo aqui é péssimo, né? Esse adesivo é horrível. O lado bom, quando eu peguei ele, eu achei, nossa, que adesivo massa, porque ele é grande, ó. E ele cobre tudo, sabe? Mas aí me deu muita alergia. Muita, né? Pouco não, tá? Nível de esfolar a pele. Porém, esse eu solucionei de 2 maneiras. Uma foi com Cavilon. Fazer umas 3 camadas de Cavilon. Eu limpo, aplico o sensor, aplico o Cavilon em volta. Espero secar, Cavilon em volta. Cavilon em volta. Eu espero secar cada camada, aplico o adesivo por cima e jogo mais uma camada de Cavilon. Assim, tá fluindo. A outra solução para isso que eu encontrei foi utilizar aqueles Kangle Film, sabe? É o que eu sempre indico aqui. E funcionou. Então esse ponto é até que, até o momento da gravação desse vídeo, eu consegui resolver. Já que estamos falando de sensor, eu percebi que esse sensor, ele perde um pouquinho o sinal. Nossa, principalmente no começo me irritava muito, que ele perdia muito sinal. Muito. Parecia até um miau-miau, sabe? Que vivia perdendo sinal. Você tinha que estar grudado com ele. Então, isso foi bem complicado. Mas aí, com o tempo, foi diminuindo essa frequência de perder sinal. Agora eu não tenho observado tanto essa questão de perda, né, de sinal. Outro ponto negativo segue sendo essa questão de comunicação com a Medtronic nessa parte de vendas. Como eu falei, não falei isso, mentira. O que aconteceu? Quando eu fui fazer o orçamento para 3 meses, a pessoa que me atendeu lá no WhatsApp me falou assim, olha, agora os orçamentos são diretamente com a farmácia. Eu falei, ok. Fui atrás de todas as farmácias que eles mandaram e apenas uma farmácia tinha todos os itens que meu médico solicitou, que eram os insumos da Medtronic. E 2 não tinham o transmissor e o sensor. Tipo assim, como assim? Os principais. E eu fui entrar em contato com eles meio que, é isso aí mesmo. E meio que deram uma cagada. Eu falei, opa, aí que vocês perdem ponto com a rocha, aqueles comparando. Mas realmente, o atendimento, o pós-venda, a parte de venda, a parte comercial da Medtronic é muito ruim. É um lixo. Eu já fiz alguns trabalhos com eles e a gente já relatou isso, mas é questão de quem tá lá em cima e quem tá embaixo só vai seguindo. Então essa parte de venda deles é péssima. Aí o que aconteceu? A gente teve que enviar esses laudos faltando insumos, né? Apenas um tinha tudo. O juiz, obviamente, não perdeu o tempo dele para ler todos os laudos e conferir todos os itens. Ele fez o quê? Ele depositou o dinheiro faltando quase 6 mil reais. E isso dificultou na questão da adesão, né? Porque eu tive que comprar menos cânula. Eu não comprei um tipo de transmissor que por exemplo, se seu celular não for compatível, você não usa o aplicativo, logo você não transfere os dados. Você precisa de um CareLink, né? Não comprei isso, não comprei insulina. Então, assim, muita coisa eu não consegui comprar justamente pela incompetência da Medtronic de não solucionar os problemas da falta de insumos. Mesmo sabendo que a maioria das pessoas aqui no Brasil utilizam a bomba deles. Então eles não têm logística nessa questão. Eles vão lançar um produto, eles não se preocupam nessa questão de tipo assim, putz, eu vou lançar um produto, muita gente vai querer logo, eu preciso aumentar essa questão de vendas de mais produtos. Então foi um caos, tanto que eu não sabia se eu ia receber todos os meus insumos. Porque quando eu comprei, eu deixei de comprar algumas coisas para comprar o transmissor e o coisa eu comprei na farmácia que tinha tudo, no orçamento que tinha tudo. E eles me comunicaram que não tinha o sensor ainda porque a Medtronic não tinha enviado. Enfim, vai ser um jogando pro outro, mas o atendimento da Medtronic é péssimo. A única coisa que salvam eles é o produto, que é bom, e os educadores, que são muito atenciosos, muito... A bomba mandou uma notificação no meu celular, tá vendo? Mandando eu verificar a glicose para daqui 1 hora calibrar o sensor. Eu recebi uma notificação, tá vendo? Então, assim... Fechando, mas Medtronic espero que mude, porque assim é difícil a gente elogiar. Mas basicamente foi isso. O ponto pior mesmo no meu caso
foi a questão das alergias dos sensores e das cânulas. Tirando isso, eu continuo usando a bomba. Ah, Will, você se arrependeu de sair da Roche para a Medtronic e para Bel e para 780? Não me arrependi, estou amando a bomba. Como falei, essa questão de me deixar na meta sem eu precisar fazer muito esforço tem me ajudado bastante. Então, assim, eu não me preocupo, eu raramente olho a bomba, sabe? Lembrei de um ponto negativo que eu tinha esquecido de falar, que é o principal, que é o horário que minha glicose sai da meta. Justamente pela essa questão dela observar que a minha glicemia está em queda e parar de aplicar insulina. O que aconteceu? Quando eu vou treinar, eu sou um tipo de pessoa que eu não posso ficar sem insulina em momento nenhum, porque minha diabetes dá forte. Atenção, piada, tá, gente? Não existe isso. Então, assim, a bomba, ela entende que a minha glicose está em queda, logo ela entende que ela precisa diminuir a quantidade de insulina basal que está sendo aplicada. Minha glicemia cai, não chega a hipoglicemia, né? Ela fica na meta. Porém, como o meu treino é relativamente pesado, eu pego muita carga em mim, o William, isso faz com que minha glicose suba. Então, nas primeiras semanas foi péssimo. Eu ia treinar com a glicose 110, 115 e já saí de lá com 200 e pouco, justamente por conta dessa liberação menor de insulina. O que aconteceu? Fiz aeróbico, não resolveu. Fiz várias coisas, não resolveu. O único ponto que a gente chegou em questão é que eu preciso aplicar a insulina para ir treinar, no sentido tipo, eu vou comer 40 gramas de carboidrato, eu vou na bomba e informo que eu vou comer, sei lá, 50, 55. Que aí, por mais que tenha queda na liberação da basal, aquela insulina que eu apliquei, ela vai suprir. Então é isso que eu tenho feito e tá fluindo super bem. Mas um ponto negativo foi justamente essa questão de ela não entender ainda, mas eu acho que com o tempo a gente vai se entender, porque tem muito recente, né? Tem um mês que eu tô utilizando. A hipocrisia da pessoa. Como acontece? Se vocês muito bem lembram, eu reclamava um pouquinho da questão da suspensão da 640. E nessa eu sinto falta disso. Enfim, a hipocrisia, porque ela não suspende, né? Então assim, eu já tive algumas hipos. Ela não segura, você vai ter hipo. Isso é um pouquinho ruim, né? Eu acho que poderia mesclar, sabe? Essa questão de suspender, eu já tive algumas hipos, mas bem sinistrinha, de 35, 40, justamente porque ela não segurou essa questão. Obviamente que a burrice foi minha, que apliquei uma quantidade incorreta de carboidrato, então a bomba ela diminuiu a basal, mas mesmo assim não sustentou e eu entrei em hipoglicemia. Então eu acho que isso poderia ter sido mudado, sabe, ao longo do tempo. Mas acho que foi basicamente isso. Eu tentei. Detalhe, eu tô gravando com o meu celular. Eu anotei, fiz tudo bonitinho no celular. O roteiro. O que aconteceu? Tô gravando com o celular, não tem roteiro na minha mão. Mas é isso, acho que foi basicamente tudo isso. Depois, mais pra frente, daqui, sei lá, 3, 4, 5, 6 meses, eu faço um outro vídeo pra falar se as minhas perspectivas em relação à bomba mudou alguma coisa. Se a alergia diminuiu. Inclusive, aceito sugestões de coisas para atacar no braço, para atacar na parte do corpo, para tirar essas manchas horrorosas que eu estou no meu corpo, todo manchado. Enfim, aceito sugestões. Bom, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, do meu jeito de falar, das minhas percepções. E é isso. Não esqueça de curtir, comentar, compartilhar. Lembrando que minha agenda está aberta, então se você deseja um atendimento nutricional, né, com um nutricionista que tem diabetes, pode deixar aqui. No momento da consulta eu sou menos palhaço, eu sou mais sério em relação a esse atendimento. Obviamente que eu não sou aquela pessoa engessada, né? Você não vai entrar lá e eu vou estar assim paradinho de jaleco, não vou estar assim não, vou estar uma pessoa normal conversando com você. Até porque eu fui estudar nutrição justamente por isso, que eu queria olho no olho, que eu queria ter um profissional empático. Então é assim que eu trato com meus pacientes. Inclusive, beijo, amo vocês. Então é isso, gente. Qualquer informação tá tudo aqui embaixo, manda mensagem. E é isso. Beijo e até o próximo vídeo. Tchau!